Olá, eu sou a professora Anne e hoje nós vamos conversar sobre diferentes tipos de introdução. Nos nossos encontros anteriores, nós conversávamos sobre diversas formas de produzir o nosso parágrafo inicial, o nosso parágrafo de introdução. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar a conversar sobre essas diversas formas de iniciar o nosso texto dissertativo. A nova forma que nós vamos conhecer hoje é a introdução por definição, ainda caminhando sobre aquele mesmo tema, política e corrupção no Brasil. A introdução por definição centra-se em definir, obviamente, uma palavra-chave, definir uma ideia central que nós iremos tratar no nosso texto. Vamos nos atentar ao slide. Política é uma ciência que busca organizar, administrar e dirigir uma nação. No entanto, ao longo do tempo, vem sendo uma atividade através da qual indivíduos se ocupam para apenas satisfazer seus próprios benefícios. Para que esse cenário de corrupção se altere, é imprescindível haver uma maior atuação por parte dos cidadãos, aliada a punições mais severas. Observem que a primeira oração do nosso parágrafo vem definir o que é política. Professora, mas eu não estarei utilizando o dicionário no momento da minha produção textual. Mas não é necessário, basta você sintetizar aquilo que você acha que é política. Lógico que de uma maneira mais simples, não precisa fazer definições mais difíceis, mais rebuscadas, não. Se você conceitua a palavra-chave, a palavra que irá ser o principal assunto do seu texto, você acaba criando uma introdução por definição. E assim, você irá construir o seu texto baseado na definição que foi elencada no primeiro parágrafo e logo na sua primeira oração. Assim, nós temos uma definição no qual irá girar toda a nossa produção textual. A segunda forma de introdução que nós veremos hoje é a introdução por alusão histórica. Nela, nós vamos buscar fatos que tenham relações com a temática da nossa produção. Vamos aos slides. Em setembro de 1992, estudantes vestidos e pintados com as cores da bandeira foram às ruas protestar e pedir o impeachment de Collor. O movimento dos caras pintadas foi um marco na luta contra a corrupção na política brasileira. No entanto, o que se vê hoje é uma acomodação da sociedade diante dos problemas. É fundamental o engajamento político para que se possa combater esse entrave para o progresso. Percebam que logo nas primeiras linhas do meu parágrafo introdutório, eu busco um fato histórico. Eu digo que em setembro de 1992, estudantes foram às ruas e formaram o movimento dos caras pintadas. E esses caras pintadas lutavam contra a corrupção. Ou seja, eu fiz uma associação, eu fiz uma alusão histórica. Eu busquei um fato que ocorreu para mostrar que ainda hoje é possível lutar contra a corrupção. Então, é extremamente importante lembrar que eu só posso fazer isso se o fato realmente tiver acontecido. Eu não posso inventar um fato histórico, tá, gente? Por fim, nós temos a enumeração de argumentos. Vamos ao parágrafo? Muito se discute sobre vários casos de corrupção na política brasileira. Nesse contexto, questões como o histórico de impunidades e a falta de credibilidade devem ser aprofundados. É fundamental haver um maior engajamento político por parte dos cidadãos, para que, dessa forma, esse cenário de desrespeito à sociedade possa mudar. Observem que eu enumero os meus argumentos. Eu digo que o cenário, que esse contexto é marcado por impunidades e por falta
de credibilidade. Ou seja, eu trago argumentos que serão explanados no desenvolvimento. E essa é a forma mais simples de iniciar o meu texto dissertativo, é a forma mais simples de iniciar o meu parágrafo introdutório. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!